pessoa que diz isso não sabe a diferença entre racismo, discriminação e preconceito. Pode ter discriminação contra uma pessoa branca? Pode. Pode ter preconceito contra uma pessoa branca? Pode. Agora, pode ter racismo contra branco? Não. Por que que não? Porque o racismo, ele é, conceitualmente, uma tecnologia de poder cunhada na ideia de diferenciar pessoas pela raça, ou pela cor, pela etnia, com o intuito de explorar territórios e corpos. Algumas pessoas falam, na Grécia tinha dignidade humana, os estoicos já pensavam isso, mas a Grécia tinha escravo, mas o escravo grego, ele se tornava escravo porque ele cometia algum ato que perdia a sua cidadania, ele se tornava escravo e, a depender de circunstâncias, ele poderia voltar a ter cidadania. A única escravidão fundada na cor da pele e numa razão dos seus corpos foi a escravidão negra. E nós fomos vendidos como coisas em mercados durante 350 anos. Então, essas pessoas, essas coisas até então, em um dado momento da história, após 350 anos de luta, de resistência, etc., etc., se tornaram sujeitos de direito. E essa transformação, ela, no imaginário das pessoas brancas. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem possa interessar, segue, curte, compartilha. E, pessoal, nos ajude com o Pix. Eu tenho 60 mil seguidores, que se cada um me der R$1, nós vamos ter aí 60 mil. Mas vamos colocar aqui de 60 mil, 10 me dá R$1. Eu tenho 10 mil para fazer um bom trabalho, trabalhar com as pessoas carentes também que eu trabalho, né? Não mostro aqui, porque não necessito disso, mas às vezes eu quero fazer algo maior e não consigo, até porque eu tenho família, né? E se eu não ajudar a minha família, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Então eu peço a vocês, nos ajude por mês com R$1 já vai fazer toda a diferença, tá bom? Segue, curte, compartilha e comenta. Vamos lá, pessoal, às vezes é cansativo falar o mesmo assunto, mas o mesmo assunto se torna necessário a partir do momento que as pessoas querem colocar a ideia delas e criar conceitos, metodologias para falar que é escravidão, que o racismo veio da escravidão, quando na verdade não. Ninguém na escravidão subjugou uma raça para poder fazer a outra raça inferior. Nada disso. Desde que mundo é mundo, a escravidão sempre existiu. E quando nós vamos para a Grécia Antiga, como ele mesmo falou, de fato, muitos escravos eram escolhidos conforme a sua profissão, médico, né, ócio, né, tinha até o ócio, aquela pessoa que não fazia nada, que era paga só para pensar. Tinha o jardineiro, então eles eram escolhidos conforme a sua especialização. E depois de um tempo, o dono até dava terras para esse escravo, se ele tivesse bem o servido, tá? Quando nós vamos para Roma também, quando Roma tem a sua ascensão, Roma também começa a ter escravos, e escravos também de qualidade, não era qualquer escravo, eram escravos de qualidade. Então todo o território que Roma ele conquistava, ele pegava o espólio de guerra. O que é isso, Cláudio? É quando você conquista aquele lugar, por sinal Abraão fizera isso também, né, lá em Sodoma. Você traz as riquezas daquela terra e ela se torna uma província daquela ao qual conquistou. Vira província Roma. Como assim? Roma teve várias províncias aí. Por sinal, sua queda se dá ao tanto de terras, né, que Roma tivera conquistado e não conseguiu administrar. Posto isso, pessoal, uma outra história que nós podemos falar depois. Mas aí nós vamos para o continente africano. No continente africano também era assim. Era espólio de guerra. Vamos lembrar uma guerra mais famosa. As guerras mais famosas, que era entre o Egito e o reino de Cush, né? Onde mesmo eles guerreando, comprando e vendendo escravos, eles faziam comércio de seda, de ardonos, né? De comida, de trigo. Eles faziam acordos, mesmo eles brigando, comprando e vendendo escravos, tá? Isso com o tempo foi mudando. Com a entrada do mundo árabe, o mundo árabe então conseguiu fazer com que os africanos deixassem esse espólio de guerra, essa briga por conquista territorial, por servidão, e começou a implantar dentro do continente africano os árabes, tá? Não vou falar aqui os muçulmanos, porque a religião muçulmana vai vir no século VII com Maomé.
E eles começam a implantar os seus califados dentro do continente africano. Sendo assim, eles conquistam todo o norte da África, tá? Os árabes. E aí eles começam a comprar e vender escravos. Eles começam a escravidão ferrenha. Eles começam a vender escravos. Eles começam a pegar escravos e levar para o Oriente. Levando mulher como escravos sexuais, levando crianças, levando escravos, homens, mas castrando os homens. Então foi muito pior do que a europeia. A europeia, por sinal, ela vai aprender com os árabes como comprar escravos no continente africano, nos reinos africanos. Tiniene de Aie, no seu livro Genocídio Ocultado, vai falar, se a lá na página 9, 12, se eu não me engano, se a escravidão europeia foi ruim, a escravidão árabe foi devastadora. E quando o doutor fala aí que foi por raça, nós temos aqui um erro crasso aqui de história, professor. Então nós temos que falar de novo, voltar para os árabes. Porque sim, quando você pega o livro, de novo, do Tiniene de Aie, no Genocídio Ocultado, lá na página 42, 43, beirando lá para o 45, ele vai falar que os negros foram escravizados para o mundo árabe por causa da religião. Sim, os árabes tratavam o negro como ninguém, como coisa, que eles deviam sim ser castigados, porque eles pegaram a ideia da Bíblia de Caim e Abel. Entendeu? Então eles pegaram a história da Bíblia de Caim e Abel, onde o negro de fato foi amaldiçoado. Eles pegaram os árabes. Tiniene de Aie vai falar isso no seu livro. É só vocês lerem lá. Então quem começou com essa escravidão ferrenha em massa no continente africano foi os árabes que você não fala. E eles sim trataram por raça. Já os europeus aprenderam com os árabes como comprar escravos. Porque eles tentaram adentrar no continente africano, só que não conseguiram. Lembrando, era território deles. Assim como também vieram os portugueses aqui para o Brasil, não conseguiram escravizar os índios porque era território dos índios, né? Que seriam os nativos aqui. Então, professor, quando você fala que também temos que usar uma terminologia, porque o negro foi a única raça que foi escravizada pelo seu tom de pele, aí nós temos outro problema, professor, porque desde que mundo é mundo, pelo mesmo continente africano, se tem um grupo que foi racista, foi o Egito. Porque o Egito escravizou mais de 430 anos o povo hebreu. Certo, professor? Então nós temos que ter aqui uma ideia do que é raça e do que é racismo, do que é escravidão. Então, tipo, se você ofender uma pessoa, se vocês colocam como raça negra, se vocês colocam como raça branca, se vocês colocam como raça amarela, logo então nós temos aqui raças. E a partir do momento que você ofende uma raça branca, é racismo. Se você ofende um asiático, é racismo. Se você ofende um negro, é racismo. Por que o negro é especial, sendo que foi ele que começou a escravizar o próprio negro no continente africano e até hoje, professor, escraviza. E creio eu que lá a maioria, 90%, são negros. 90% do que vive no continente africano, nós tratamos como raça negra. Certo, professor? Então, assim, nós temos um grande problema aí. Ah, e outra, professor, quando você fala também, não sei se o senhor falou pela religião, né, pela religião, quem cedeu a entrada dos portugueses no Moana Congo foi justamente João I, Afonso I, Garcia II, Antônio I, e aí afora. Então, o continente africano, professor, ele foi muito mais escravizado porque os próprios negros venderam os negros no continente africano. Diferente dos europeus, que não venderam os europeus para o continente africano. Mas mesmo assim, professor, ainda vou te dar um livro, porque no mesmo século XIII, século XIV, século XV, e ainda vou pôr um livro aqui de Robert Davis, Escravos Cristãos, Senhores Muçulmanos, ao mesmo tempo que o Albert Klein, né, a escravidão no transatlântico, enquanto estava acontecendo a escravidão europeia do navio negreiro, no norte da África, com o leste da Europa, estava acontecendo a escravidão da Berbere. O que era isso, professor? Era negros muçulmanos, africanos, sequestrando negros ali na Mauritânia, Península Ibérica, Espanha e Marrocos ali, escravizando os brancos ali e vendendo para o mundo árabe. Então, lógico, que vieram muito mais negros aqui para a América do Sul, justamente porque os africanos venderam mais. E muitos brancos, mais de 1 milhão de brancos, foram parar no Oriente Médio, sendo ainda mais mulheres, servindo como escravas sexuais. Isso, os negros muçulmanos levando para lá. Livro Escravos Cristãos, Senhores Muçulmanos, de Robert Davis, Albert Klein, A Escravidão do Transatlântico, Mohamed Gordo, Tiniene de Aie, O Genocídio Ocultado, e nós temos também os Mouros, né, de Robert Klein. Não, agora não me lembro não, mas nós temos os Mouros e a Reconquista. Tá bom, professor?
Um abraço.